Bom dia, bom dia, bom dia, consciência. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai escutar essa ativação, esse áudio de ativação de consciência. Segundou. Yes! Mais um dia, mais uma oportunidade. Estou aqui com o meu cafezinho, como de praxe, né? Nem sempre é pela manhã, mas estou aqui com o meu cafezinho. É, Tivemos uma temporada aqui em casa em quebrar pratos, copos, tudo assim, entre aspas, sem querer, por acaso, né? A caneca estava quente e eu coloquei água. Puxa, esqueci que o copo quebrava, que o copo trincava, né? O acaso, né? O acaso vai nos proteger, né? A raiz disso, o que está por trás disso, né? São coisas ali sendo trabalhadas, sendo desfeitas, ciclos sendo encerrados, até de objetos, sim, que aquilo representa determinadas energias também, tá? Ontem, minha garrafa de café. Estou esperando chegar, vai chegar outra hoje. Ó, adoro essa adoro a tecnologia, adoro a praticidade, né, de você comprar uma coisa ontem e ela chega hoje. Que coisa maravilhosa, né? A gente só agradece. A gente só precisa agradecer, a gente só precisa ver o lado bom daquele problema, do que você esteja vivendo. É tudo a tua narrativa. Não tem nada de errar. Tipo assim, você não tá quebrado, você não. Sabe? É a gente que se identifica com aquele problema. A gente que dá o peso e a medida para aquela questão lá. Então, é justamente isso que eu quero falar hoje, que eu até trouxe no meu Instagram, nas minhas redes, falando sobre isso. O jogo interno sempre vem antes do resultado externo. O jogo interno, que eu chamo de jogo da vida, né? O jogo da vida, esse jogo interno sempre vem antes do jogo da vida, do jogo externo. Sempre. O Cristiano Ronaldo, é, ele não virou o Cristiano Ronaldo para depois se achar o melhor do mundo. Ele se achou o melhor do mundo, sabe? Antes de ter alguma prova disso. Isso é fé. Sabe aquela fé que fala por aí? Que fala em livros, em escrituras. A fé, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a confiança. Então, ele não precisou ter indícios, sabe? Ele não precisou ter provas que ele seria o melhor do mundo. Na cabeça dele, ele era o melhor do mundo. E eu sempre falo disso, e inclusive eu tenho esse trecho da entrevista dele, de ele fala: eu sou o melhor do mundo. Eu posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor do mundo. E é sobre isso. Não era uma arrogância. Não é a arrogância dele, é a narrativa interna dele. É a estrutura emocional dele. Só que uma mentalidade desajustada fala sempre que é arrogância, que é muita pretensão aquela pessoa falar disso, porque essa pessoa tem tempo para criticar o outro. Essa pessoa, ela não confia nela mesma. Ela não tem essa estrutura emocional. Aí é mais confortável, é mais fácil julgar o outro, a estrutura emocional do outro, a narrativa que tá rolando por dentro daquilo, o que ele está construindo para chegar aonde ele chegou. E muito mais, é progressivo, porque só melhora. E você vai vendo, primeiro que você vai se sentir bem. E depois, a consequência disso é ter resultados no seu jogo da vida. E você vai se sentindo cada vez melhor, cada vez melhor. Significa que você não vai ter problema, que você não vai ter perrengue, que não vai ter ninguém perturbando a sua vida? Vai. Mas você precisa ter estrutura emocional suficiente para saber que de alguma forma você atraiu aquilo.
para aprendizado, especialmente para aprendizado. Você atraiu aquilo, né, a raiz, pessoas e situações, você atraiu aquilo para se desenvolver, para amadurecer. No final é tudo sobre aprendizado, né? Jogo da vida. Se você não aprende a jogar ali aquela fase, aquele jogo ali, né? Você vai ficar na mesma fase sempre. O mínimo de videogame, de joguinho, Candy Crush, qualquer coisa que você joga é isso. Se você não aprendeu ali um macete, se você não tem estrutura ali emocional para aquele joguinho, você sempre vai repetir ali a mesma fase, porque você não pegou, sabe? Você não pegou ali o gancho. Você não pegou ali sabe? Você não sentiu ali. É sobre isso. E é sobre isso que a maior parte das pessoas se bloqueia, porque ela se identifica com aquilo ali. É muito louco. É muito louco com o quanto a gente se identifica e a gente acha que precisa consertar. Precisa se consertar, né? Chegou uma nova temporada daquela série Invejosa. É uma série, acho que é argentina, espanhola. Eu acho que é argentina, porque acontece na Argentina. É Invejosa. Ela aparenta ser muito supérflua, muito sem graça, mas uau, ela tem uma profundidade essa série surreal. Só que você tem que ver com esses olhos. Não os olhos da mediocridade, você tem que ver com os olhos de autodesenvolvimento. Você tem que. É o que eu falo, né? É o que eu aprendi, é o que eu ensino. E é o que eu aplico, claro. O mesmo peixe que eu vendo é o peixe que eu como. Então, eu vejo as coisas que me tragam retorno sobre o tempo que eu estou investindo, o dinheiro que eu estou investindo, seja lá o que for. Precisa ter ROI, né? Então, eu falei assim, nossa, que bestinha, né? Quando eu comecei a assistir, eu falei assim, nossa, que série idiota, né? Depois eu falei, não, tem algo aqui que eu posso aprender. E à medida que eu fui assistindo, eu falei, uau, o que a falta de um pai faz. Uau, o que os bloqueios emocionais fazem. Essa série, ela é perfeita. E aí, por que que você tá falando isso, Stephanie? Justamente por isso. Porque ontem a Vitória, falando com a terapeuta dela, né, com a psicóloga dela, falando que tem alguma coisa de errado comigo. Ninguém me escolhe. No trabalho, eu tenho pessoas que sabem menos do que eu e são escolhidas. Eu sou muito boa no que eu faço, eu sou muito bem e eu não sou escolhida. Eu não sou escolhida nas relações. Eu não sou escolhida ali para se casar, para ter filho, eu não sou escolhida. Tem alguma coisa de errado comigo, tem que ter alguma coisa de errado comigo. Então ela se vai se fazendo de errado. E de fato, o que que ela emana? Que tem alguma coisa de errado com ela, sempre vai ter alguma coisa de errado com ela. As pessoas não sabem explicar, porque ela estava questionando lá, ela não passou numa entrevista de emprego e ela estava questionando. O que é que tem de errado comigo? Sabe? Por que que você não tá me escolhendo? Por que que você não me escolheu? E é isso. Ela se vê assim. Logo todo mundo vai ver assim, não vai saber nem explicar. Olha, Vitória, eu não sei nem explicar, mas não é você. Sabe? É sobre isso. Então a gente vai se colocando num lugar de que a gente precisa consertar alguma coisa para aí eu começar, sabe? É, é como se eu tivesse quebrada mesmo. É como se eu, e por isso que eu dei esse exemplo da série, fosse um erro ambulante esperando Jesus voltar para um upgrade. Esperando alguma coisa ali acontecer, ser salva, uma ideia genial, alguém vir e uau, e fazer um upgrade na minha vida. É sobre isso. E não é, meu amor, você não está quebrada. Você só está identificada com o passado, identificada com o ego, com padrões, com vozes internas, com a sua narrativa interna. Que não são suas. É aquilo que você viu, viveu, ouviu e aprendeu e foi acreditando e foi levando, né?
Ah, eu vou levando, é assim mesmo. É assim que ela fala na série também. Não, é assim. Ai, quando eu quiser eu caso, é só eu colocar a roupa e casar. É assim que a gente pensa, né? Quando eu quiser, é assim. Não, porque o bloqueio não te deixa. A tua cabeça não te deixa. É esse o ponto. E aí que eu te falo que quem treina o emocional com esse tipo, quando você tem esse tipo de consciência que eu tô te dando aqui, enfim, nos meus conteúdos, sim, nos meus atendimentos pagos, quando você tem esse tipo de consciência, é, você tira o ego do volante da vida. Você tira o ego do controle da vida, sabe? Do jogo da vida. E coloca a tua consciência no comando. Quando eu falo, a minha comunicação, senti de falar aqui, a minha comunicação, a maior parte é feminina, tá? Porque é 98% dos meus clientes, alunos, aspirantes aqui, né, é feminino. Então, é essa comunicação que eu tenho. Mas homens e até clientes, homens e aspirantes aqui, sintam-se acolhidos, tá? As portas estão abertas, mas eu vou dizer que a minha comunicação é feminina, porque é a maior parte, tá? Então eu fico muito contente quando homens me procuram ou quando estão aqui, porque isso significa mais expansão na vida como um todo, para a gente ir para ação, né? Trazer esse empoderamento também e, e equilíbrio entre masculino e feminino, né? Porque a maior parte disso está nas mulheres, né? As mulheres que procuram o autodesenvolvimento, autoconhecimento, a espiritualidade, né? Então vamos lá, para encerrar, quando a consciência está nesse controle, né? Quando a gente coloca a consciência no controle do jogo da vida, no controle para controlar, para confiar e a consciência tá ali presente, você faz o que precisa ser feito. Você sente o que precisa sentir, faz o que precisa ser feito com confiança. Olha, eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Eu não sei onde vai dar, mas eu vou. Sabe? Você não espera elogio, você não espera ser reconhecida, você não espera ser validada, você não espera ajuda de ninguém, você não espera aprovação, você não espera a opinião das pessoas, você não espera todo mundo concordar com você, né? Porque a maior parte das pessoas às vezes fala assim: ai, ô Stephanie, é isso, 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 isso e isso aqui. Não é verdade? Aí eu respondo: você quer que eu concorde com você ou você quer que eu fale a verdade pra você? Porque a maior parte das pessoas só quer que concorde com elas. Por isso que as pessoas comentam, né, sem limites em redes sociais e fala: "É a minha opinião". As pessoas só estão esperando que alguém concorde com elas, assim como quando você entra no elevador ou quando você encontra com alguém: "Nossa, tá muito frio, né? Nossa, tá muito calor, né?". Você só espera que alguém concorde com você. Porque, na verdade, na realidade lá, a raiz, o que que a gente só quer? A gente só quer ser amado, validado. Só que quando a gente só vive em função disso, aí que embosteia tudo. Aí que a gente espera a confiança chegar sozinha, o ânimo chegar sozinho e não chega, meu bem. É a gente que faz, é ação, animação, oração, tudo tem ação no meio. Então, a gente passa a agir com uma narrativa interna que sustenta. Porque na minha cabeça eu sou a melhor do mundo. É isso que eu preciso praticar e sustentar ali todo santo dia. E isso que muda tudo.
Não é sobre ignorar os bloqueios, reprimir, anular. Ai, não é sobre ali a positividade tóxica, não. É sobre reconhecer que eles não são você. São só camadas do passado, camadas antigas, camadas que precisam ser reorganizadas, reposicionadas na sua vida. Você não se cura fugindo delas, com celular, televisão, fofoca, que mais? Remédio, bebida, droga, sexo. Isso tudo é fuga. Excesso de trabalho. Você não se cura fugindo delas. Você se cura liberando elas. E é exatamente isso que eu vou treinando aqui gratuitamente nos meus conteúdos. É isso que eu vou passando cada vez mais para as pessoas. Expansão de consciência, esse é o meu propósito, levar mais consciência para as pessoas. E se você quer aprofundar mais ainda, é investindo o teu tempo, energia e dinheiro. É isso que eu treino vocês. Seja ali nas ativações do dinheiro, seja na mandala da fortuna em grupo ou individual. Especialmente no Academia da Mente. No Virando a Chave, que é sobre dinheiro totalmente, sabe? E é o que eu falei nos conteúdos gratuitos. Então a gente precisa reforçar esse diálogo interno até não depender mais do mundo para ser quem você é. Esse é o ponto. Anota aí. Reforçar o meu diálogo interno até não depender mais do mundo para ser quem eu sou. Esse é o ponto. Porque quando você é quem você é, você transborda para as pessoas. Não é ignorar as pessoas. Não é viver sozinho. Não é viver numa caverna. É transbordar. E não se completar com as pessoas. Ninguém completa ninguém. Não existe tampa da panela, metade da laranja, tá? Metade do limão, seja lá o que for. Seres completos se transbordam. Só que quando tá faltando, a gente sempre vai procurar no outro, né? A tampa da panela lá no outro. Quando você muda sua narrativa, você muda seu comportamento. Quando você muda seu comportamento, muda o resultado. E aí você percebe que nunca te faltou capacidade, nunca te faltou ali motivação. Faltou uma estrutura emocional. E é exatamente isso que a gente. É exatamente isso que é para a vida inteira. Uma construção. E claro, só melhora, né? É contínuo e progressivo. O que você expandiu, o que você viu, não dá para desver. Então você só vai expandindo. Ai, que delícia! É sobre isso. Fez sentido aqui para você? Algo aqui te despertou alguma coisa? Já sabe, curte aqui, deposita seu putz, sabe aquela grande virada assim, uma virada que você teve hoje, mexeu com o teu coração, ressoou aí, você coloca assim, ó, putz, sabe? E bora começar da melhor forma. Bora esse tipo de energia, essa mudança consciencial que muda tudo. Só que sustente. Ah, Stephanie, escutei seu áudio, seu vídeo, não sei o quê, mas depois eu vi que não mudou. Ué, você escutou ali por 20 minutos. E o resto do dia, o que que você fez? Você sustentou essa energia ou você continuou na reclamação, na lamúria, na queixa? Esse é o ponto. É aí que a gente precisa reorganizar, tá? Muito obrigada por ter me escutado até aqui. E até a próxima. Yes! Mais um dia, mais uma oportunidade.